Na realidade, essa divisão de imunidade inata e imunidade adquirida, ela é mais uma formalidade para melhorar a compreensão do estudo da imunologia. Mas se a gente vê, algumas coisas, elas permeiam, elas passam de um para o outro, tá? E tem algumas, digamos assim, algumas quimiocinas, algumas citocinas que elas participam dos dois e algumas células também participam das duas imunidades. Porque, na realidade, a gente vai ver que esse processo de formação do organismo nas citocinas ou nas quimiocinas é algo que acontece muito rápido. Acontece e desfaz muito rápido. Porque é assim, a gente tem uma substância, uma proteína, que é responsável por ativar outra. Então, ela vai lá, ativa e ela deixa de agir. Então, a função dela é muito rápida. Mas sem a função dela, ela não consegue ativar a ação da outra proteína. Então, isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo. E o que é que os estudos observaram também? Antigamente, eles achavam que elas só agiam na questão da imunidade. Hoje já se sabe que elas participam de muitos outros processos metabólicos no nosso corpo. Processos celulares estão acontecendo o tempo inteiro. Então, elas são acionadas, elas são solicitadas muitas vezes, né, ao longo do dia, porque nosso corpo está em constante vigilância e elas atuam também em pessoas que precisam fazer uso de medicação. Né? Aqui, pessoas que tomam medicação, elas têm as suas ações, então elas são solicitadas o tempo todo. Tá bom? Esse artigo é muito interessante, bem explicadinho. Ele é uma gracinha de ler e entender, uma linguagem fácil. Quando a gente tiver a aula, a explicação, vocês vão entender com mais facilidade a questão das interleucinas, tá? Do fator de crescimento tumoral, interferon, todos esses outros. Professora, Oi. só uma dúvida. Você passou aí agora, interleucina 4, 6. Essa numeração significa que existem vários tipos de interleucinas? Sim, existem 18 tipos de interleucinas catalogadas. Acreditam-se que existam mais interleucinas. Como cada um tem uma ação específica, elas foram numeradas. Então, a 1, a 2, a 3, a 4, algumas participam da nossa imunidade inata, outras participam da imunidade adquirida. E a gente vai ver que isso, a questão da numeração, aqui, ó, tem aqui, ó, interleucina 35, né? Eles falam que das citocinas são em torno de 50 citocinas conhecidas. É uma quantidade muito grande, acredita-se que tem mais, porque como elas têm uma ação muito rápida e limitada, alguns complexos, algumas reações ainda não foram descobertas, né, pelos cientistas, de nominar e conseguir registrar suas funções. O que a gente observa? Elas são muito classificadas com nomenclaturas de letras e números. Então, a gente vai ter a interleucina, a abreviação dela é IL, aí ela vai ter as numerações, tá bom? Na realidade, até a 18, ela está no perfil relacionado à nossa imunidade. A gente vai ver outras numerações, mas que elas participam, o papel delas não está bem definido e elas participam de outros processos celulares, tá bem? Então, uma linguagem muito tranquila, muito fácil. Lógico que vocês ainda estão iniciando a graduação, vão ter alguns nomes, ou alguns compostos aqui que vocês não conseguem entender ainda, assimilar o que é. Mas sugiro pesquisar na internet o que significa. Eu encontrei uma palavra aqui que eu não sei o que ela significa. Então, você vai
dá uma lida e volta. É assim que a gente aprende. Eu leio o significado, depois eu volto e leio a frase completa, para ver se facilita a compreensão, tá? É uma sugestão. Pode falar, alguém ia perguntar alguma coisa. Não, eu só ia falar que essa matéria, ela assim, é um conteúdo acumulativo, né? Se você Muito. não Sim, entender a aula anterior, você não consegue sim, entender as outras. E sim. diversas vezes eu tive que voltar nas aulas É, anteriores para entender a é próxima. verdade, é E verdade. eu achei também muito pouco a carga horária dessa matéria, porque são coisas que a gente vai levar para o restante O da resto da vida. graduação. E Exatamente. eu acho que, assim, tem a mesma importância que, por exemplo, é, anatomia, por exemplo, Muito. entendeu? É uma visão minha particular. Sabe o que acontece? Os cursos de graduação, eles são regidos por uma matriz. Tem uma matriz que determina quais as disciplinas que vão ser ofertadas. O colegiado do curso, que é composto pelos professores e coordenadores, eles que fazem essa distribuição de carga horária, mediante tudo que o aluno tem que ver. O que acontece? É um introdutório. Talvez lá na frente vocês vão conseguir colocar em prática algumas coisas, tendo como base esses princípios da imunologia. Mas eu falo para você que não é só no curso da enfermagem, é em todos os cursos da área da saúde. A gente ainda não dá o valor necessário à imunologia. Quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê a importância da gente entender essa relação do metabolismo, porque a imunologia ela é fantástica e ela age também junto com a ação da medicação, porque na realidade a medicação ela vem para o quê? Interferir, quebrar algumas coisas que fazem mal para o nosso organismo, né? Assim, ou regular, ou modular, equilibrar. Então, ela vem agir. Quando a nossa imunidade não nos consegue defender, a gente precisa, às vezes, de um suporte, que é um medicamento. Aquilo que ela não consegue reverter. Um exemplo, o processo inflamatório. Ele acontece o tempo todo no nosso corpo. Ele é benéfico até um certo ponto, mas a perpetuação desse processo pode levar uma inflamação que seria local para uma inflamação sistêmica e colocar a vida, né, do indivíduo em risco. Por isso que se a gente não tiver, ainda nós temos algumas lacunas, ainda nós temos alguns questionamentos e coisas que a ciência ainda não consegue nos dar resposta. Nós sabemos que tem bactérias que são muito resistentes, né, que elas desenvolvem cascatas inflamatórias intensas e letais para o ser humano, e que mais estudos são necessários justamente para quebrar essa cascata inflamatória e restabelecer o equilíbrio e a saúde do indivíduo. Nós temos vírus potentes, bactérias, né, ultra resistentes, então a gente ainda tem muito que aprender e muita coisa que ainda não é conhecida. Então, é uma ciência que ainda tem muito a crescer, precisa de um apoio, de um incentivo à pesquisa para que mais coisas sejam descobertas. É apaixonante, é complexo e precisa de uma dedicação e uma sequência. Por isso que eu ainda não dei para vocês a inflamação em si, porque eu precisava falar um pouco das citocinas e das quimiocinas para então falar da cascata inflamatória. A gente vai escutar bastante esse termo, pró-inflamatórias, inflamatórias e anti-inflamatórias, tá bem? Mas o destrinchar do processo inflamatório eu vou falar amanhã. Ele vai dar um suporte. Quando a gente entender isso aqui, vai ajudar a gente a ver as coisas que acontecem. Então, é uma linguagem simples, fácil, tem muito nome complexo, mas qualquer coisa, volta um pouquinho, lê os conteúdos que a gente já viu, e aí vocês vão ter facilidade de... Tem uns vídeos que eu vou compartilhar com vocês, da Anuska. O que acontece? Por que eu não gosto da Anuska? É que o tempo todo ela critica a imunologia, ela fala que é difícil, que é complexa, que ela não gostava na faculdade e tal.
mas até que ela explica umas coisas bem legais. E fora as propagandas que tem no vídeo dela. Então, tirando isso, a gente consegue aproveitar a parte de explicação que ela faz animada e aí é válida. Eu assisti uns vídeos dela, professora, eu gostei bastante. Eu gosto ela também. Tem uma seleção de livros, de vídeos, né? Eu acho que são 8 ou 9, não sei. Tem bastante. Mas aquele comecinho ali, nossa, muito bom, ajudou muito. Mas é igual você falou, ela critica muito mesmo. Ela critica muito. Eu acho que se ela criticasse menos, seria mais bonito, porque ela deixa a imunologia mais simples, né? Bom, mas isso é o ponto de vista, é o meu ponto de vista. Às vezes o ponto de vista dela é diferente, né? Então, não estou aqui para mudar mas isso. Igual a colega falou. Eu queria, assim, eu tive receio de compartilhar com vocês, porque ela critica tanto que mais intimida você a gostar do que a se aprofundar, tá? Mas ela tem umas animações bem legais, depois eu vou compartilhar, tá bom? Tem algumas perguntas aqui no chat. Bom, vamos lá. Bom, vamos iniciar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessas citocinas, tá? Aqui eu separei 2 slides para a gente lembrar de algumas situações que nós já comentamos nas nossas aulas, mas que como vai falar e alguns alunos perderam a aula, e aí só para a gente relembrar, tá bom? O linfócito T, gente, ele tem a ver com a nossa imunidade, né? Mais adquirida do que inata, mas... acho que modificou alguma coisinha aqui. Foi só uma desconfiguração na hora que eu tirei eu salvei. Eu reduzi aqui. Tirei de outro slide só para relembrar. Aqui, ó. Os linfócitos T, eles têm 2 linhagens que atuam. Uma no complexo de imunocompatibilidade 1 e a outra no complexo de imunocompatibilidade 2, tá? Então, o CD4, ele auxilia os linfócitos T a ativarem a TH1 e a TH2. A TH1... Microfone, galera, por favor. Mas eu vou indicar que vocês me ouvem. Se não for, nós não vamos querer muito tempo também. O linfócito TCD4, ele tem a ver com a ativação da TH1 e da TH2. A TH1 tem a ver com a nossa imunidade celular, né, com os macrófagos e interleucinas. E a TH2 com a imunidade humoral, com as células B, os eosinófilos, mastócitos, né, combate parasitas, e também tem as interleucinas. O T0, que é a célula HELP, que é o linfócito virgem, que vai nos ajudar a identificar novos micro-organismos no nosso corpo, né, para que as nossas células T consigam realizar a memória, né, combater e ter a memória. Essas células T-HELP, da CD4, elas vão ativar essas outras, que é a TH1 e a TH2, através da intervenção das interleucinas. Então, a interleucina 12 e a 4, elas são citocinas, que vão atuar como moduladoras. Ou elas vão ser com a função de anticorpos, ou elas vão ter a função de ter citocinas no seu interior, liberar substâncias que vão destruir o micro-organismo, tá bom? Qual é o papel da T1? Ela vai ajudar na defesa mediada por fagocitose contra organismos intracelulares, normalmente os vírus, tá? Então, por isso que eu tenho a interleucina 2, o interferon gama e o interferon alfa.
A TH2, ela vai atuar na defesa mediada por eosinófilos e mastófilos. Então, geralmente, ela tem a ver mais com processos alérgicos e parasitários, como os euninos. Aqui eu já identifico a interleucina 5, a 10 e a IgE, que aí a gente vai entender melhor esse contexto, começando a falar das citocinas, tá? Então, eu separei esses dois só para a gente relembrar quando estiver falando de onde vem isso. Então, o que é uma citocina? Ela é ou uma toxina, que vai neutralizar, exterminar o micro-organismo, ou ela é um anticorpo, que vai ter uma ação tóxica específica sobre uma célula ou sobre um órgão. Elas são denominadas de acordo com a variedade de células para quais são específicas, como, por exemplo, nefrotoxina. E qual é a propriedade dessas citocinas? Elas são proteínas. São proteínas produzidas pelo nosso sistema imune em resposta a um micro-organismo e um antígeno, certo? Mediando a inflamação e a imunidade. Iniciam a regulação da resposta imune, né? São produzidas por células do sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, tem uma ponte entre elas. Também estimula o desenvolvimento de células hematopoéticas. Então, antigamente achava-se que ela só tinha a ver com a questão de combate de micro-organismos. Hoje a gente sabe que ela tem outras funções importantes, como estimular a produção de células, né, do sistema hematopoético. Para agir, elas ligam-se a receptores específicos de membrana das células-alvos. É por isso que tem que ter aquele processo de histocompatibilidade. Tem que haver, né, aquela apresentação do antígeno para que ele consiga se ligar, né, o anticorpo se ligue ao antígeno, faça aquele complexo antígeno-anticorpo, e após aquilo ali, ele precisa neutralizar o micro-organismo. Então, o organismo começa a liberar essas citocinas que vão ter o papel de atrair leucócitos, informando, olha, tem um processo inflamatório acontecendo, tem uma lesão mecânica, um trauma, uma queimadura, elas sinalizam para o nosso corpo, chamando esses micro-organismos e agindo num processo, né, de combate e neutralização daqueles micro-organismos. Sendo que elas agem por receptores específicos e elas precisam de, digamos assim, outras citocinas que ativam o circuito de cascata. Né? Uma ativa a outra e assim sucessivamente. Elas têm uma ação rápida e limitada. Como eu falei, às vezes aquela citocina ela vai ser responsável apenas para ativar outra citocina importante para daí produzir uma resposta imune. Quando eu começar a explicar, vocês vão entender isso com facilidade. Acabou a ação dela, acaba o papel daquela citocina. Então, ela age de forma rápida e limitada, porque ela tem uma ação específica para uma determinada situação. Nós não armazenamos elas, não tem como armazenar, elas são produzidas in natura ali, na hora que eu preciso, tá bom? Ela também consegue produzir o RNA mensageiro, que também tem vida curta, que é justamente para enviar deixem os microfones desligados. Elas ligam-se em receptores de alta afinidade para células alvos, tá? Esse RNA mensageiro é o sinalizador, é o que vai mediar essas informações para que as outras células cheguem e ajudem o nosso sistema imunológico, né, a defender-se. Então, o que a gente sabe? Que todas as células do nosso corpo, elas têm a capacidade de produzir citocinas, certo? Ela é mediada por uma informação genética. A gente já traz essa capacidade no nosso organismo. Um exemplo. Algumas pessoas, elas nascem com a deficiência na produção, por exemplo, do interferon,
por exemplo, das células... Ai, gente, esqueci o nome, peraí. Deixa eu só voltar aqui que eu lembro do nome dele. Aqui, do TNF, né, do fator de crescimento tumoral, que é hoje celular. Então, a gente já nasce com essa capacidade de produzir ou não, ter resposta imune para determinada coisa ou não. Se eu tenho déficit de alguma dessas, tem pessoas que têm essas deficiências genéticas, o organismo dela vai ser imunodeprimido para determinadas situações. O que a gente tem observado? Eu aposto que daqui a um tempo vocês vão ouvir falar sobre a questão genética do Covid. Eu falo isso o tempo inteiro. A gente vai ver que alguns indivíduos vão ter deficiência do sistema imune para combater ou quebrar essa cascata inflamatória, evitar que ela se torne sistêmica e conseguir responder de forma satisfatória. Quando a gente começa a estudar o sistema imune, a gente vê que tem uma relação muito grande com a medicação, com a resposta imune, né, daquele indivíduo, e deve ter algum cruzamento aí, alguma janela aberta, e que com certeza mais na frente eles vão conseguir desvendar. O que mais? Então, as citotoxinas, elas agem em células-alvo, especificamente, tá? Elas têm, digamos assim, elas são produzidas para uma dada função. Elas têm, né, uma efetividade biológica, elas são ativadas na presença desse gene, e elas têm um receptor específico que vai identificar aquela citocina e receber a informação que ela deseja. Existem 4 propriedades das citocinas. O pleiotropismo e a redundância é uma delas. O que é o pleiotropismo? Uma citocina, quando ela é produzida, ela tem a capacidade de agir em várias células do corpo, ou seja, ela tem um efeito mais sistêmico. Como é que a gente pode converter e entender isso? O que acontece? Algumas medicações, elas causam um efeito sistêmico. Então, elas são mais fáceis de produzir reações adversas, porque elas não vão agir, quando eu tomo medicação, sei lá, para dor do rim, ela não vai agir especificamente na dor do meu rim, ela vai agir no corpo inteiro, sendo que, às vezes, em outro órgão, ela vai ser receptor para desenvolver alguma alteração, alguma reação, desenvolver outros estímulos que não são desejáveis, que não foram planejados. Por isso que a gente tem que entender a reação medicamentosa, por isso que a gente não pode tomar a medicação por conta própria, a automedicação, porque às vezes aquele medicamento ele serve para uma coisa, mas ele traz outras reações. Por isso que a gente tem que entender a ação das citocinas, o pleiotropismo. Então, essa capacidade dela de exercer atividade biológica em outros tipos celulares ao mesmo tempo é chamada de pleiotropismo. Algumas citocinas, elas são redundantes, ou seja, têm efeitos semelhantes, né? A gente vai ver que elas agem e têm ações similares, chamado de redundância. Nós temos também o antagonismo e o sinergismo. Algumas citocinas agem de forma sinérgica, ou seja, elas colaboram para o desenvolvimento da mesma ação. E algumas realizam ou têm a propriedade de fazer o papel antagônico, contrário, tá? Antagonismo é contrário. Por exemplo, ela, digamos, inibe a função, né, de outra citocina. Ela, digamos assim, num determinado local, ela estimula uma coisa, no outro ela tem um efeito contrário. Ela influencia de forma negativa a ação de outras citocinas, tá? Ela tem essa propriedade é chamada de antagonismo. Outra informação importante, antes de a gente desvendar essas citocinas, é entender que elas atuam em cascata, aumentando a produção de outras ou suprimindo a ação da outra.
Então, isso é a resposta imune que elas produzem, tá bom? Elas ativam, né? Citocinas frequentemente influenciam na síntese e ação de outras citocinas. A capacidade de uma citocina em estimular a produção de outras leva ao desencadeamento de uma cascata. Todos esses conceitos vão ficar mais fáceis quando a gente começar a produzir. Olha o sinergismo. A L4 mais L5 vão ter efeitos similares sobre a estimulação sobre as células B, induzindo a produção de IgE. Então, as duas vão estimular a célula B a sintetizar o IgE. Lembrando que as células B, né, amadurecem para os linfócitos B, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos, eles ativam, né, as imunoglobulinas. Então, a imunoglobulina ela é um produto do linfócito B. Que aí vem a IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. Antagonismo são ações opostas. Uma desempenha uma ação estimulando a produção do linfócito B, a outra inibindo a ação daquela síntese ou daquele estímulo naquela célula. Tá certo? Bom, outra propriedade das citocinas é a gente entender. Ela pode ter uma ação local específica e ela pode ter um efeito sistêmico, agir à distância de onde a célula é produzida. Um exemplo, quando a célula produz a citocina e age nela mesma, é a capacidade autócrina. Então, ela produz a citocina e ela mesma se beneficia da ação daquela citocina. A parácrina, ela vai produzir a citocina e beneficiar as células vizinhas a ela. Tá? Então, eu produzo a citocina, mas quem vai se beneficiar da ação dela são as minhas células vizinhas ali, próximas a mim. Os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Bom? E a ação sistêmica, a gente tem as endócrinas, que elas vão produzir as citocinas e vão agir à distância. Um exemplo. Se eu tiver um trauma no meu braço, vai desenvolver um mecanismo de reação inflamatória para combater e restaurar aquele processo. Aí as citocinas vão lançar, eu tive um corte, infeccionou, e aí aquela citocina, ela vai produzir, vai liberar na corrente sanguínea, e essa citocina vai estimular o meu hipotálamo a produzir febre, a gerar febre. Então, essa seria uma ação endócrina, onde ela vai ter uma resposta à distância, certo? A resposta da célula é lenta, ela requer síntese de RNA mensageiro e de proteínas para que essa cascata de informações continue acontecendo. Ó, estimulação, né? Estimula a própria célula, com receptores. As paráquinas, elas são produzidas, mas ela beneficia as células vizinhas. E deixa eu ver se tem a próxima imagem. Não tem. E aqui, a endócrina, tem aqui. Ó, vamos aqui, ó. A citocina, ela é produzida e ela beneficia a própria célula, certo? Ela é recíproca para ela mesma. A autócrina produz e beneficia as células vizinhas e a endócrina produz a citocina, cai na corrente sanguínea e vai ter uma ação à distância do local onde ela foi produzida. Então, essas são as características, né, da ação dessas citocinas. Nossa, deixa eu tirar. Aqui é um exemplo da pleiotropia. Quem está conversando? Dos receptores de ocitocina, que é a capacidade de um receptor produzir a citocina
e ativar mais de um receptor ao mesmo tempo, tá? Aqui um exemplo, né? Ele produz e estimula a L2, a interleucina 2, ativa a interleucina 15, a 7, a 9 e a 4. Esse aqui, né? O interferon gama, ele consegue agir nesses 4 receptores. Vamos escovar o dente? Vamos lá, o gama. Então, verifiquem se os microfones de vocês estão mudos, que aí a gente não precisa estar interferindo. Nós temos 1 minuto para finalizar essa primeira parte da explicação, tá bom? Se cair, a gente retorna em 10 minutos. Então, é isso, tá? Esse pleiotropia, essa capacidade que a citocina tem de agir em mais de um receptor ao mesmo tempo.